Vamos lá. Olá a todos. Eu queria primeiro parabenizar o CEDIM por essa iniciativa de fazer um curso sobre as lideranças femininas, para a gente ter essa oportunidade de avaliar os avanços que foram feitos, mas também os caminhos que ainda temos para seguir e que ainda as lutas que ainda temos que enfrentar para uma situação profissional e familiar equilibrada. Bom, hoje o meu papel é falar com vocês sobre a liderança feminina na advocacia, as dificuldades, o que progredimos, o que poderíamos progredir. Então, eu preparei uma apresentação para trazer um pouco de dados e para trazer para vocês um pouco da posição, de qual a posição da mulher hoje na advocacia, nas carreiras jurídicas e por que a mulher hoje tem essa posição, de onde vem esse legado. Vou compartilhar com vocês, então, a minha apresentação. Liderança feminina, então, na advocacia, e eu diria mais na carreira jurídica em geral, onde estamos e onde queremos chegar. Esse é um tema que traz muitos pontos para serem discutidos. Parece um tema comum, um tema simples até, quando a gente pensa que a advocacia tem, no geral, hoje no Brasil, bastantes mulheres participando desse mercado, mas a gente vai ver que tem várias nuances que precisam ser exploradas um pouco melhor. Bom, aqui é só uma apresentação do meu currículo. Eu sou advogada na área de energia, uma área também que tem bastantes questões em relação à participação feminina, tem pouca participação feminina ainda. E eu advogo há muito tempo nessa área, há aproximadamente mais quase 30 anos, né, uns 25 pelo menos da advocacia particular, no meu próprio escritório, só na área de energia. Então, posso dizer e atestar para vocês que são caminhos que foram traçados e conquistas que foram sendo avançadas, mas que ainda temos muitas para conseguir, muitas para buscar, né? Muita igualdade para buscar. Então, por isso, eu volto a dizer, a parabenizar a iniciativa do CEDIM de trazer esse tema dividido em capítulos para que a gente possa observar o papel da mulher em diversas áreas profissionais, não só na advocacia. Na nossa agenda, eu vou dar para vocês, vamos passar um pouco o contexto, há datas e números importantes para a gente ter em mente alguns dados, a questão da igualdade de gênero nos escritórios de advocacia e em algumas áreas jurídicas, e esse gap na liderança e de cargos decisivos que a gente observa. E um pouquinho de ideias que gosto de chamar de food for thought, para a gente pensar um pouquinho, amadurecer e ver aonde podemos ir mais. Comecemos aqui, por exemplo, para dizer que essa frase que eu peguei de um trabalho recente, um annual review, que foi trazido pela Fiona Kay e Elizabeth Gorman, onde ela fala que persistent gender stereotypes obstruct the availability of broad options and choice for men and women lawyers. Eu gosto dessa ideia e trouxe essa citação, porque ela traz no âmago dessa citação que essa desigualdade não prejudica somente as mulheres, mas prejudica a advocacia em geral e a possibilidade de termos uma advocacia melhor e mais salutar para todos. Ou seja, não é melhorar a posição feminina, a liderança feminina, derrubar esses estereótipos ligados ao gênero, né, a questão do gênero, né, desculpem, é muito importante para termos uma advocacia melhor e não apenas para melhorar a posição das mulheres. Isso é uma colocação, uma afirmação que tem estudos que já comprovam isso e que quem tiver curiosidade e quiser olhar os estudos vai perceber que é uma colocação importante e uma colocação que traz esse significado de igualdade. Contexto histórico, social e o legado, porque estamos onde estamos porque existe um legado.
se existem conquistas, existe também um legado negativo. Então, primeiramente, é bom a gente saber que a advocacia no Brasil, e aqui eu vou me ater ao Brasil especificamente, historicamente foi ocupada e moldada pela elite brasileira, pelas pessoas pertencentes a essa elite. Ou seja, era uma carreira de elite, era uma profissão destinada à elite. A criação dos cursos de direito também se deu de uma forma tardia no Brasil. Apenas no ano de 1827 tivemos a primeiro curso de direito no Brasil, que comparado com a América Latina, podemos dizer, com os outros países da América Latina, podemos dizer que a formação, a profissão do direito no Brasil, o curso, a formação acadêmica do direito veio posteriormente, veio tardia. E ela tinha, além de tudo, uma finalidade muito específica, que era formar elites dirigentes do país, e não advogados para advogar em causas e advocacia e juristas que a gente conhece hoje. O foco era formar elites dirigentes, elites pensantes para o país. O exercício da advocacia também, como eu disse, era altamente elitizado e restrito a determinados grupos familiares, justamente por ser destinado a elites. E uma outra questão que a gente tem que considerar é que, pelo Código Civil, até 1916, mulheres eram consideradas relativamente incapazes. Então, a prática de qualquer carreira ou de qualquer profissão, assim como a jurídica, envolvia necessariamente a permissão e autorização do marido. Então, por todos esses fatores e por todo esse contexto histórico, o exercício da advocacia por mulheres era exceção e fonte de discriminação. Isso traz para a gente essa ideia do legado. O que temos hoje na advocacia, em que pesem as várias conquistas, é o tentar derrubar, o tentar modificar um legado que historicamente foi criado por várias circunstâncias. Trazendo aqui um pouquinho de dados de mulheres no direito, é interessante ver como se contavam, ao ponto da gente ter até o nome das mulheres que foram as primeiras, as pioneiras aí na carreira jurídica. Tiveram algumas, né, como a Maria Augusta Saraiva, que é a primeira mulher a cursar direito no Brasil, e a Mirtes Gomes dos Santos, que, apesar de não ser a primeira mulher, foi reconhecida por muito das suas lutas para reconhecer a profissão, e também foi a primeira atuação de uma mulher num tribunal, que rendeu um público enorme, como só os grandes julgamentos tinham, apenas para ver a mulher atuando numa corte, o que hoje no tribunal, né? Numa corte jurídica, o que não era absolutamente comum. Se andarmos um pouquinho mais para frente, vamos ver também que não tão longe atrás, em 2000, foi somente em 2000 que Ellen Grace se tornou a primeira ministra do STF no Brasil. Ou seja, é um legado de longa data e com profundas raízes, porque só em 2002, mesmo sendo o primeiro curso de Direito, tendo sido formado em 1897, nós podemos ver uma mulher, né? Uma mulher ocupando o cargo máximo do judiciário brasileiro, e hoje podemos dizer que temos poucas também ocupando esse lugar, né, dentre os 11 ministros que temos no Supremo. Então, é uma trajetória marcada por muita luta, mas também por muito poucas oportunidades de inserção das mulheres no mercado de trabalho, na advocacia em particular. Vejamos aqui, então, por exemplo, a importância, como cresceu essa importância. Na década de 70, houve uma proliferação de cursos de direito no Brasil. E aí houve, naturalmente, e com a mudança mesmo da economia, das relações familiares, uma inserção maior de mulheres no curso de direito e não necessariamente nas lideranças. Então, hoje temos uma representação alta feminina na advocacia, em termos de cursos de direito, em termos de bacharéis em advocacia. Então, temos 6 em cada 10 registros na OAB hoje são de mulheres até 25 anos. Então, veja que, além de serem a maioria, ainda que próximo, equilibrado, mas uma maioria, elas são muito jovens, né? 54% dos advogados são mulheres entre 26 e 49 anos, ou seja, já são mulheres que já estão na carreira há mais tempo, que já são formadas há mais tempo, e 55% das matrículas em faculdade de Direito são femininas. Então, esses números
mostram um avanço na inserção das mulheres para o curso de direito e para a atividade de advocacia. Mas a gente vai ver que esse dado também esconde outras verdades em relação às posições que as mulheres já deveriam estar ocupando pelo longo tempo e trajetória que elas têm na advocacia e que ainda não estão ocupando por causa de barreiras que a gente vai olhar um pouquinho mais de perto. Ainda nos números, nós temos cerca de 634 mil mulheres que exercem a profissão de advogada no Brasil. Nos estágios, elas são a maioria, eu vejo pelo meu próprio escritório, a maioria das mulheres dos estágios são formados por mulheres, 50,4% nos empregos e 53,2% nos estágios, respectivamente. Ou seja, não chega a ser uma maioria esmagadora, mas é no mínimo uma igualdade em termos percentuais. Entretanto, como sócias de capital, ou seja, aquelas sócias que detêm parte do capital dos escritórios, apenas 34,9% são mulheres, o que para alguns pode até ser considerado um número já avançado, mas se a gente considerar a quantidade de mulheres que a gente tem na advocacia, ingressando na advocacia e no mundo jurídico, e os anos que os primeiros cursos foram criados, esse número é muito reduzido e muito preocupante. Ou seja, o que a gente tem de resultado é que o crescimento da participação feminina na advocacia não representou de forma alguma uma equidade no exercício da profissão. Temos gaps aí nos cargos de liderança. Essa é uma constatação que faz parte, que tem sido, digamos assim, já considerada, que tem sido avaliada por todos, assim, por todos os estudos que tem. Existe um gap enorme nos cargos de liderança. As mulheres são maioria na advocacia e maioria nos escritórios. Entretanto, a gente verifica que há pontos de gargalos no sentido delas não chegarem à liderança, não ter a liderança como sociedade de capital, não terem poder de decisão, ainda que não detenham capital, e também uma relação de divisão ou de restrição e discriminação em acesso às áreas do direito. Então, falando um pouquinho aí nas posições de liderança, a gente vê que um ponto que chama a atenção é que nos escritórios grandes, num quarto dos escritórios grandes, elas não chegam a 30% do total de sócios, ou seja, nos escritórios grandes é mais difícil ainda e mais restrita ainda a participação das mulheres na liderança. Em escritórios de médio porte, 36,5% têm maioria de sócias, e 37 têm uma área de melhora, enquanto 7,5 deles, uma minoria, não chegam a ter 20% de sócios. Ou seja, nos escritórios de médio porte, há uma relação um pouco mais equilibrada. E nos escritórios pequenos, de pequeno porte, 27% têm mulheres sócias como maioria. Ou seja, os escritórios grandes, onde você considera o número de profissionais femininas que atuam neles muito maior, que estão inseridos nesses escritórios, os 30% apenas chegarem à sociedade e serem detentoras de capital e de poder de decisão é um número muito, muito restrito e muito pequeno. Nos médios, essa relação melhora um pouco, provavelmente porque nos escritórios médios acabam sendo uma opção para as mulheres terem um escritório médio delas, formarem seu próprio escritório em áreas menos competitivas, como a gente vai ver, e que remuneram às vezes menos, para poder se dedicar às outras tarefas, às outras cobranças que a mulher enfrenta. Nos escritórios grandes, elas têm mais dificuldade de permanecer na carreira com a liderança necessária para chegar aos cargos de liderança. Veremos também que, além dessa questão de sociedade, de capital e do poder de decisão, as áreas do direito também têm suas restrições. Tá? É o que a gente chama das barreiras horizontais e das barreiras verticais. Acho que muitos aqui, muitas e muitos já ouviram falar no teto de vidro, que tem justamente relação com essa dificuldade das mulheres chegarem
as carreiras de topo, né? É o teto de vidro, aquele invisível que o acesso está lá, mas a oportunidade parece que está lá, mas o acesso não está lá. A forma de chegar lá acaba sendo mais difícil para as mulheres, por causa da construção do relacionamento, do tipo de atividades e tipo de comportamentos que fazem parte de chegar à liderança, como, por exemplo, jantares entre os sócios, atividades sociais ou encontros sociais com os clientes, tempo disponível para fazer essa construção de networking, que são muito mais acessíveis para os homens do que para as mulheres, ainda que teoricamente estejam acessíveis a todos. E a gente sabe que em escritórios de advocacia existe a técnica, mas existe o relacionamento e o networking que é essencial para ser trabalhado para chegar às posições de liderança. Esse é o conceito de teto de vidro, me desculpe, que todo mundo conhece um pouco, né? O teto de vidro é essa ideia da dificuldade de subir, de chegar ao topo. A parede de cristal é um conceito muito interessante também na área do direito. Ela é uma discriminação horizontal, na medida que ela nos coloca, as mulheres, na profissão da advocacia, tradicionalmente em áreas menos competitivas, áreas que remuneram menos e que vêm desde sempre, desde o histórico do direito no Brasil, associadas mais à figura feminina. Áreas de família, áreas privadas ao invés de públicas, porque naquele momento inicial era justamente para formar elites, hoje até a gente verifica muitas mulheres migrando para a carreira pública, mas não para os cargos altos nem de dirigentes, para poderem conciliar a vida familiar com a vida profissional. Então, a parede de cristal é aquela parede invisível, aquela barreira invisível que existe entre determinadas áreas do direito. Então, não somente não chegamos ao topo, como muitas das vezes, a grande maioria é colocada em áreas e associada a áreas que não necessariamente são as áreas mais lucrativas ou as que demandam mais na carreira da advocacia. Digo isso muito pessoalmente, porque trabalho numa área extremamente competitiva, que é a área de energia, direito à energia, com projetos de energia extremamente masculina. Então, é muito difícil para as mulheres ultrapassarem essa barreira para essa área, porque requer muito empenho e muito tempo de dedicação. Então, conciliar isso é uma tarefa difícil, sem dúvida nenhuma. Os principais motivos, então, desse gap? O que é que nos leva a essa discussão do gap? Bom, a gente tem aqui os estudos todos que existem e que a gente sabe, e acho que até intuitivo, que existe uma sobrecarga do trabalho feminino, né? Uma sobrecarga das tarefas femininas, e existe ainda assédio, um ambiente de trabalho hostil e o que a gente chama de microdiscriminação, que tem mais a relação com pequenas coisas, às vezes não tão diretamente e visivelmente ligada a um caso de assédio clássico, mas às pequenas discriminações, como, por exemplo, equiparar a mulher à questão feminina, sexualizar a mulher, chamá-la, por exemplo, de minha querida, de minha flor, ao invés de doutora, como é praxe na profissão chamar os advogados de doutora. Então, você nota isso em vários ambientes de advocacia que são características de assédio, de certa forma, mas um assédio mais sutil e, por isso, não tão visualizado. A sobrecarga vem justamente das mulheres conciliarem ou tentarem conciliar a vida doméstica, a maternidade e a profissão. Então, acaba sendo uma sobrecarga. A gente ouve muitas vezes dizerem as mulheres quiseram e procuraram essa sobrecarga. Não é isso. Não há escolha. Você não precisa escolher. Você não deveria ter que escolher entre ter vida familiar e ter vida profissional, ser mãe e ter vida profissional. Então, quando isso acontece, o que nós temos efetivamente é uma sobrecarga, uma tentativa das mulheres de conciliar tudo e, portanto, uma sobrecarga. O Conselho da OAB, para vocês terem uma ideia, estamos falando do órgão maior da profissão, o Conselho da OAB é composto por 37 homens e nenhuma mulher.
A presidência nunca foi ocupada pelo sexo feminino, ou seja, chegamos numa estrutura institucional onde, efetivamente, se essa estrutura não mudar, dificilmente o acesso e as oportunidades também vão ser trabalhadas e colocadas de forma igualitária. Então, é um contrassenso a gente falar na OAB, dessa composição da OAB. É bem verdade que a OAB recentemente teve uma decisão do Conselho para melhorar essa posição, determinando que 30% de todas as atividades, as participações da OAB deveriam necessariamente ter 30% de mulheres do sexo feminino, ou o que a gente costuma dizer do sexo menos representado. Então, a gente vê uma tentativa de mudança, mas vê também uma tradição que nos leva a essa estrutura de composição da OAB que definitivamente não deveria acontecer. Dando uma aprofundada um pouquinho na questão da sobrecarga e do assédio, vejamos aqui os números também do Poder Judiciário, né? Me desculpe, do Poder Judiciário primeiro vou passar para vocês, porque ele também é um reflexo dessa falta de acesso e dessa carreira, né? Dessa dificuldade de carreira que as mulheres vêm enfrentando. Então, a paridade está próxima na Justiça do Trabalho, e aí vem a parede de vidro, vem a parede de cristal, aquela parede que nos colocou em determinadas áreas que, teoricamente, são menos combativas, teoricamente. Então, e que são associadas à figura feminina de conciliação, essa figura de que na área de família, na área da relação do trabalho, a mulher vai ter uma performance melhor. Então, as mulheres representam 49% da magistratura nessa área. Na primeira instância, elas são 40%, enquanto nas demais, ou seja, nas instâncias superiores, são apenas 25% são desembargadoras ou ministras. Ou seja, mesmo nessas áreas, a mulher ainda tem várias barreiras para passar, mesmo nas áreas em que são associadas foram tradicionalmente associadas à presença feminina. Ainda assim, elas têm dificuldades de passar para outras áreas e de chegar ao topo mesmo dentro das áreas onde elas foram colocadas e, digamos, mantidas dentro dessas áreas. Trazendo aqui um pouco, aprofundando um pouco mais na discriminação em si, a gente também não pode tratar o grupo feminino como um grupo igualitário. Quando eu coloquei que a advocacia veio lá de trás, ligada às elites, a gente acabou criando também uma elite feminina que tem acesso. Então, o pouco do acesso que existe às carreiras femininas também é elitizado, e também é elitizado, colocado, é acessível. O pouco que existe é acessível a um grupo também elitizado feminino. É um grupo feminino elitizado por circunstâncias, evidentemente, históricas e que a gente já colocou. Então, a sobrecarga e os afazeres, a gente vai ver isso aqui, ele traz os afazeres domésticos e cuidados com a família, ainda é um fator limitador muito importante, que me traz aqui a discussão também dessa questão da elite feminina, porque a elite feminina também, essa que tem acesso ao curso do direito, que tem mais capacidade de delegar as funções de casa, tendo uma ajudante, tendo uma pessoa que ajuda, que normalmente é uma pessoa feminina. Então, a gente vê que a gente tem aquela estrutura de mulheres, da divisão do trabalho do lar, que tem um reflexo imediato das tarefas domésticas e dos filhos, que tem um reflexo imediato na performance da carreira. A gente tem aquelas divisões onde temos, em algumas circunstâncias, homens e mulheres que dividem igualmente todas as tarefas, e que deveria ser esse o padrão, e não é. Temos situações em que as mulheres assumem todo esse trabalho e abandonam a parte profissional. Temos a tradicional, e a que mais se vê hoje, de mulheres que delegam, de mulheres que assumem e tentam conciliar a vida profissional e a vida da casa, e, portanto, ficam sobrecarregadas. Temos a situação cada vez mais crescente de mulheres que assumem o lar, a profissão, sozinhas,
para dar conta de tudo, e mulheres, que também é uma situação onde a gente encontra bastante nas elites que tiveram acesso, eu digo as elites que somos mulheres brancas, mulheres que tiveram acesso a estudo, onde elas delegam normalmente parte das suas funções domésticas para outras mulheres que normalmente são mulheres pretas ou pardas, ou seja, existe desde aí também uma discriminação e barreiras entre as próprias mulheres que já têm pouco acesso aí a várias posições. Então, há diferenças que acentuam na análise conjunta de sexo, cor ou raça, apontando situação ainda de maior vulnerabilidade para as mulheres pretas ou pardas, ou seja, o IBGE aponta o que a gente vê visivelmente e tradicionalmente no Brasil. Muitas das mulheres que estão no topo nas carreiras de advocacia, as carreiras jurídicas, as poucas que estão, mas muitas das que estão lá, ou não têm filhos, ou não são casadas, ou não têm uma vida familiar que lhes demanda uma atenção maior, ou tem alguém para delegar parte das tarefas domésticas para que tenham tempo de se dedicar à carreira. E normalmente esse alguém não é o companheiro, a pessoa que deveria dividir com ela, mas normalmente é alguém que também é discriminada e que também não tem acesso, que deixa os próprios filhos para cuidar dos nossos filhos. Então, é uma situação que eu quero mostrar que é uma situação enraizada, estruturada em diversas áreas e, portanto, difícil, mas não impossível da gente desfazer e desatar os nós para que as coisas possam fluir melhor. Vindo aqui a parte mais profunda, e que a gente chama dessas discriminações mais baseadas em raça, a gente tem raça e cor, né? A gente tem que apenas 19% das equipes dos escritórios são pessoas negras, são profissionais negros, né? E nesses 19%, 10% são compostos por advogadas negras e 9% são compostos por advogados negros. Mas não há advogadas em quantidade significativa, advogadas negras em quantidade significativa, ocupando as posições de sócias ou advogada sênior, júnior ou pleno, ou seja, a maioria das posições das posições de pessoas negras, de profissionais negros, é de estagiários ou de júniores. É muito difícil a ascensão, é mais difícil ainda a ascensão dessas pessoas, né? E quando o assunto é salário, ainda se identificou que 82% dos advogados e advogadas negras aí ganham menos do que 5 salários mínimos, ou seja, eles estão em profissões menores, em posições, desculpa, não profissões, posições menores dentro dos escritórios e dentro da advocacia, e esse dado é de 2019. Então, o que nós temos aqui impactando esses gaps, né? A falta, evidentemente, dessa liderança, né? Especificamente essas liderança em firmas, né? Em escritórios de advocacia, enquanto também não houver essa mobilidade de carreira, e enquanto não houver essa mudança no quadro top, no quadro das lideranças, dificilmente vai se conseguir fazer uma mudança no padrão de contratação, nas oportunidades de acesso, ou seja, o top do poder decisório dificilmente ficará mais sensível a essa situação, a essas circunstâncias, se também ele mesmo não for mais diverso, esse grupo que lidera, né? Questão que ainda temos também diferenças entre homens e mulheres na questão da remuneração. E essas diferenças têm diversas máscaras, eu chamo, diversas formas de aparecer e diversas situações sutis onde elas aparecem, seja no desempenho, mas que literalmente se referem a pessoas que ocupam a mesma posição e que têm diferenças de remuneração. Chega-se realmente ao caso, e a gente percebe isso também quando advoga há muitos anos, onde para que se ganhe o mesmo, a mulher tem que estar duplamente qualificada, ela tem que trabalhar mais para estar na mesma posição do homem, não para estar acima, porque ela tem pouco acesso.
ou seja, quando existe uma posição entre o homem e uma mulher, a mulher tem que ser duplamente qualificada para ter a mesma oportunidade, o mesmo tipo de remuneração. E a gente também conclui que existe aqui, os estudos concluem, né, e os dados apontam que uma das grandes razões ainda é esse ambiente de trabalho, onde ainda é assim, um sexual harassment, um assédio, apesar de estar sendo reduzido, ele tem que ser eliminado, e que as mulheres ainda se confrontam no dia a dia com uma falta de acomodação entre a vida profissional e a vida familiar, as responsabilidades familiares, e que também a maternidade ainda tem muitas repercussões negativas na carreira da advocacia. Tem em todas as carreiras, mas eu estou aqui, como trouxe para vocês dados da advocacia, eu estou me atendo aqui ao tema que é justamente a liderança na área jurídica, mas a gente vê que a maternidade ainda é um problema para as mulheres na medicina, nas empresas, na gestão, em várias áreas e não somente na advocacia. Então, trago aqui também uma citação que é interessante, porque um estudo, né, uma parte de uma citação que fala que o período compreendido entre 30 a 40 anos de idade, que é considerado mais importante para a carreira da advocacia, porque você começa normalmente ali após a faculdade, então é nesse período onde é determinante para chegar à liderança, aquele período maduro da profissional que tem uma dedicação, uma competência, uma experiência suficiente para ali determinar a sua carreira para uma liderança e que exige também uma maior dedicação das mulheres à profissão, é também o período de maior dedicação das mulheres às responsabilidades da maternidade, normalmente onde os filhos estão adquiridos ali à adolescência, ou ali nos 30 anos, onde elas normalmente têm os filhos e eles precisam de cuidados. Então, é desse modo que essa coincidência de períodos torna a situação pior, né? Mesmo as advogadas que não são mães nessa fase de vida, podem ser vistas como potenciais mães, e isso também as coloca na mesma situação. E também numa situação muito desconfortável de ter que discutir ou externalizar uma questão íntima, essa questão de querer ou não querer ser mãe, a questão da maternidade, que coloca a mulher numa situação que ela se vê numa situação de obrigação de compartilhar, seja o desejo de não ter filhos, seja o tempo que ela pretende ter para tentar acomodar a sua expectativa também de carreira. Se não é incomum, né? Não é muito incomum que mulheres nesse estágio saiam da carreira privada dos escritórios da advocacia e aqui migram para a área pública, mas não em cargos altos, para poderem conciliar a vida doméstica com algum tipo de profissão. E aqui vamos falar um pouquinho também, que a gente passou por tudo isso, mas vamos falar um pouquinho das possíveis soluções práticas, positivas, que a gente poderia trabalhar e um pouquinho de ideias para que fiquem. Eu não trouxe aqui políticas diretamente relacionadas a cotas, que eu acredito e concordo, acho que são políticas para acelerar esse gap que dizem os estudos que da forma que está hoje demoraria mais de 100 anos para a gente fechar o gap, se deixar correr no tradicional cenário de business as usual, ou seja, sem política nenhuma, só pelo fato de ter mais mulheres na advocacia, teríamos 100 anos. Então, sou muito favorável a políticas específicas para a inserção das mulheres e para oportunizar mais chances para as mulheres na advocacia. Entretanto, eu não estou trazendo essas ideias aqui de cotas, eu estou trazendo ideias práticas, soluções para serem pensadas no dia a dia, de como nós todas e todos podemos também ajudar a mudar esse cenário. Uma dessas possibilidades de aumento, né, de uma atitude, né, de aumento da igualdade de gênero na liderança de topo está comprometida com liderar pelo exemplo. Quem tem o acesso, homens e mulheres, tem que liderar pelo exemplo, com uma política clara, transparente de governança, onde as mulheres saibam ver aonde elas estão na carreira, como elas estão em relação aos seus colegas,
homens do sexo masculino, para que essa liderança, essa transparência autorregule um pouco a relação. Dê oportunidade às mulheres de se colocarem cedo digamos, adiantadamente na condução das suas próprias carreiras. Elas possam ver aonde estão as desigualdades, aonde pode haver um gap de oportunidades para ser trabalhado. E aí a liderança tem que ser liderada com exemplo, exemplo dos homens e, especialmente, em particular, das mulheres que conseguiram chegar lá. Por isso, volto a dizer e repito, este curso é uma oportunidade para parar algum tempo e pensar nisso como a oportunidade também das mulheres que estão aqui falando e que são mulheres que lideram, tenham essa consciência de liderar não só para si, mas liderar para o coletivo, para uma melhoria da situação feminina na advocacia. A humildade também para reconhecer os bias, né, os biassides e os preconceitos inerentes à sociedade, para depois conseguir estipular medidas no sentido contrário. Eu costumo chamar isso da importância e essencialidade do diagnóstico. Não dá para curar uma doença se você não sabe o diagnóstico, se você não tem o diagnóstico preciso. Então, existem muitos subterfúgios e muitas dificuldades de aceitar, seja até mesmo pelas mulheres, de que alguma coisa está errada, de que existe o preconceito, de que a atitude não é justificada. Então, essas posições em que a atitude não é justificada, em que existe o preconceito, mas não é assumido, dificultam o remédio, dificultam diagnosticar e achar qual a política precisa para enfrentar aquilo no dia a dia, dentro dos escritórios no dia a dia. Então, o dizer não, o justificar porque que a pessoa, a advogada que está na maternidade ou que está no período de maternidade, justificar que ela não seria tão competente, por exemplo, para assumir um cargo, é uma forma de subterfugiar que, na verdade, está havendo uma discriminação. Então, ter a humildade de reconhecer que todos nós trazemos, sim, preconceitos que foram criados ao longo da nossa criação e que precisamos olhar para eles de frente, ajuda a mudar o futuro e as políticas focadas nos aspectos que precisam mudar. Sensibilizar para o tema como ponto de partida na sociedade. Isso é um objetivo desse curso, é um objetivo de várias iniciativas, ao final vou trazer algumas para vocês verem, mas não são ainda suficientes. É preciso, sim, sempre colocar, sempre que oportunamente tivermos oportunidade, homens e mulheres, sensibilizar como ponto de partida na sociedade que a igualdade de oportunidades em todas as áreas e na advocacia, que é o meu tema aqui, traz benefícios a todos, não coloca as mulheres em posição de vantagem, não é esse o objetivo. O objetivo é criar uma igualdade de oportunidades, igualdade de liderança, uma diversidade no resultado da liderança que virá de uma liderança diversa. Isso nos leva, essa sensibilização e esse olhar e esse exemplo, a ter consciência durante o processo de recrutamento e seleção, porque tudo fica muito vazio se quando há oportunidade de você mudar alguma coisa, não houver um olhar com essa consciência, com essa ideia de que é ali o ponto de partida para você poder alterar a forma como a estrutura, né, a estrutura de gênero dentro do escritório, a estrutura de liderança. É na raiz que você tem a oportunidade de mudar isso. E não é apenas contratando mais mulheres ao invés de homens, é contratando mais mulheres para posições estratégicas que vão diferenciar a liderança do escritório, por exemplo, a liderança do acesso ao poder judiciário. Então, não é apenas trazendo mais mulheres, mas é trazendo mais mulheres para posições que vão fazer a diferença, dando-lhes acesso, sem prejuízo, evidentemente, do mérito e da qualificação, mas dando esse acesso para as inúmeras mulheres bem qualificadas que existem. Tá? Ter consciência, então, durante o processo de recrutamento é essencial.
dar suporte também durante o trabalho. Não basta contratar as mulheres, é preciso que elas tenham suporte da estrutura do escritório, como reforço da política de igualdade de gênero naquele espaço. Não adianta meramente trazê-las e deixá-las sozinhas lutando, é preciso que elas tenham suporte em todos os sentidos, numa política acolhedora, para todos os profissionais, incluindo as mulheres, mas também em suporte específico para o reconhecimento do maior empenho feminino, por exemplo, na assunção das responsabilidades do lar, o que lhes coloca numa posição mais sobrecarregada do que o profissional, às vezes, masculino. Então, esse suporte pode vir de diversas formas, eu falo diversos sizes, tamanhos e formas. É um suporte de ambiente, é um suporte de acolhimento para todos os profissionais, é um suporte de transparência, de governança, é um suporte com suporte financeiro especificamente para algumas, quando possível, para algumas das políticas que vão desencarregar ou deixar mais leve a conciliação que a mulher tem que fazer. Tudo isso, no fundo, é uma sequência do recrutamento. Então, você recruta, mas você tem que apoiar na trajetória. Não apoiar na trajetória e só recrutar é perpetuar a diferença que existe. Então, é o que a gente chama daquelas atitudes positivas, de positivamente ter essa ideia de trazer as mulheres para alcançarem a liderança. Evidentemente que a liderança virá para aqueles que forem capazes de chegar lá, mulheres e homens, mas é importante que a oportunidade seja para todos, e quem faz a oportunidade de verdade é quem determina as políticas da liderança do escritório. E aqui, quase chegando aqui no meu tempo, mas eu trago para vocês aqui uma reflexão e uma constatação, que enquanto existem barreiras e resistência e persiste essa resistência à mudança, também persiste, né, esse momento de luta e de privilegiar, digamos assim, de mudar e de trazer essa igualdade na profissão da advocacia, ou seja, não há um esmorecimento. Quanto maior a resistência, mais eu vejo também o movimento feminino no sentido de oportunizar, de mudar esse padrão crescendo. Ou seja, não há um encolhimento das mulheres nesse sentido, que há um padrão propositivo, um padrão de luta no bom sentido, de continuar trazendo e buscando as conquistas que a gente tem tanta certeza que quer nos devolver direitos que nos foram tirados no passado, ou seja, reconquistar esses direitos é uma coisa muito clara para a maioria das mulheres hoje, para a grande maioria de mulheres, e no mercado da advocacia eu vejo que para a imensa maioria, tem consciência de que é preciso trazer mais igualdade para a profissão, mais igualdade na liderança, mais igualdade no acesso às posições, mais igualdade no pagamento, mais igualdade na remuneração, na distribuição de tarefas, na distribuição de áreas, na possibilidade de acesso às áreas. Do tão famoso, é preciso romper o tão famoso teto, tanto quanto é preciso romper a tão famosa, ou a menos famosa, talvez, parede de cristal. E eu termino aqui deixando para vocês um pouco de algumas associações e alguns grupos de networking que trazem essa ideia de ajudar e de nos suportar, porque as mulheres também só vão mudar se houver essa rede, essa situação e circunstância só vai mudar se houver uma rede de conexão do network feminino, de uma ajudar a outra nesse sentido, das mulheres terem essa consciência perante todas as suas os seus pares, né? Isso não significa, volto a dizer, ser melhor ou tentar ser melhor no sentido de sobrepor
os homens na carreira da advocacia, mas sim de haver um apoio específico para uma vulnerabilidade constatada em tantos estudos. Então, eu trago aqui, eu sou conselheira, todas as que eu trouxe aqui eu participo, de uma forma ou de outra, sou conselheira das mulheres do biogás. O biogás é uma área, assim, dentro da energia, existem áreas mais vulneráveis ainda, com mais desigualdade ainda, a área de gás é uma delas, de óleo e gás. Então, as mulheres do biogás é uma tentativa e uma conexão de trazer esse olhar para as mulheres que atuam dentro da área do biogás, não apenas na advocacia. O grupo de Mulheres de Energia, esse símbolo aqui em cima amarelo, ele é um grupo de networking que nasceu durante a pandemia e que hoje é um laço de suporte para diversas mulheres do setor de energia. O Sim, Elas Existem é uma iniciativa de 3 mulheres brilhantes, uma delas advogada, as outras 2 de áreas diferentes, mas que montaram essa ideia para, sim, elas existem, dar visibilidade às mulheres que podem ter cargos políticos e podem ser indicadas para cargos de liderança, porque existe também muita desculpa que eventualmente não existiria mulheres em determinadas posições aptas a assumirem determinadas funções. O Empodere-se, que é uma iniciativa do Sim, Elas Existem, e em conjunto com a Energise, que é uma mentoria da qual eu sou mentora também, para profissionais querendo ingressar no setor de energia amplamente considerado, e que desde novas, profissionais jovens que precisam de orientação, de uma ajuda no sentido de discutir as suas dúvidas, as suas dificuldades de chegar ao topo. E também, aqui mais no canto, a gente tem essa associação, que é uma associação mais antiga, desde 85, que é a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Eu trouxe o símbolo da associação nacional, mas existem seccionais em várias regiões. É uma associação que tem esse olhar muito para a legislação e para as leis que protegem as mulheres e que dão às mulheres a possibilidade de não só acesso às carreiras jurídicas, mas também de mudar juridicamente o ambiente legal de proteção e de oportunização de oportunidades, de dar oportunidades às mulheres. Eu fico por aqui, agradeço imensamente a oportunidade, deixo meu contato para aquelas que quiserem discutir mais esse fascinante tema que tanto precisa e necessita de nosso apoio. Obrigada.